Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor o conteúdo, vou dividir esse tema em 3 blocos. Hoje vamos falar sobre efeitos dos contratos e seus subtemas, vinculação das partes, efeitos pessoais e patrimoniais e transferência de obrigações e direitos. No primeiro bloco, vamos começar conversando sobre a vinculação das partes. Você já parou para pensar o que significa realmente se vincular a um contrato? Basicamente, significa que, ao assinar um contrato, você assume compromissos que devem ser cumpridos. Por exemplo, imagine que você alugou um apartamento. Ao assinar o contrato, você se compromete a pagar o aluguel todo mês e o proprietário se compromete a entregar o imóvel em boas condições. É simples, mas é a base de tudo. No direito, a gente diz que os contratos têm força obrigatória, o que quer dizer que aquilo que foi combinado deve ser cumprido. Sabe aquela frase famosa que a gente ouve às vezes, de que o contrato faz lei entre as partes? É exatamente isso. Então, se você combina algo com alguém, é esperado que você cumpra, e se não cumprir, pode ter problemas. Para deixar mais concreto, pensa no serviço de internet que você assina em casa. Se o provedor não entregar a velocidade prometida, você tem direito de reclamar, mas se você não pagar a fatura, eles podem suspender o serviço. Tudo isso vem da vinculação das partes, que garante que cada um cumpra a sua parte do acordo. E tem mais um detalhe muito importante, a boa-fé. Não basta apenas cumprir o contrato, é preciso agir com honestidade, cooperação e transparência. Por exemplo, se você vende um carro usado, não pode esconder problemas graves do veículo. Agir de boa-fé protege tanto quem presta quanto quem recebe a prestação. No próximo bloco, vamos avançar para os efeitos pessoais e patrimoniais, que mostram como as obrigações do contrato podem afetar tanto a vida pessoal quanto os bens das partes. Bloco 2. Continuando nossa conversa, agora vamos falar sobre os efeitos pessoais e patrimoniais dos contratos. Esses efeitos mostram que o contrato não existe só no papel, mas influencia a vida das pessoas e os bens que elas possuem. Os efeitos pessoais estão ligados à confiança entre as partes. Por exemplo, se você contrata um serviço de consultoria, espera que a pessoa que você escolheu execute o trabalho, porque ela tem a experiência e a competência necessárias. Não dá para simplesmente mandar outro profissional sem combinar antes. Já os efeitos patrimoniais afetam diretamente os bens ou o dinheiro das partes. Imagine uma compra de imóvel. A entrega da propriedade, o pagamento do preço e as garantias envolvidas são efeitos patrimoniais. Se uma das partes não cumprir, a outra pode pedir reparação financeira ou até acionar a justiça. E olha só, esses efeitos muitas vezes se combinam. Em um contrato de prestação de serviço em uma empresa, por exemplo, o efeito pessoal garante que o profissional contratado realize o serviço, e o efeito patrimonial garante que ele seja pago pelo trabalho, ou seja, o contrato interfere na vida prática e econômica de quem participa. Outro ponto importante é que a boa-fé continua sendo essencial. Se você perceber que vai ter dificuldade de cumprir sua obrigação, comunicar à outra parte pode evitar problemas maiores. Por exemplo, se você sabe que não conseguirá entregar um serviço na data combinada, avisar antes permite que se busquem soluções juntos. No próximo bloco, vamos concluir o tema falando sobre a transferência de obrigações e direitos, que é a forma de permitir que contratos se adaptem a novas situações sem perder a segurança jurídica. Bloco 3. Chegamos ao último bloco, e aqui vamos tratar da transferência de obrigações e direitos. Esse assunto mostra como os contratos podem ser ajustados quando surge a necessidade de mudar quem cumpre a obrigação ou recebe os benefícios. Por exemplo, você tem uma dívida com um fornecedor e quer que outra empresa assuma essa obrigação. Isso é possível, mas normalmente precisa da autorização do credor. Quando transferimos um crédito, chamamos isso de cessão de crédito, e quando transferimos uma dívida, chamamos de assunção de dívida. No dia a dia, isso acontece com frequência. Imagine que você comprou um apartamento na planta e decide vender sua promessa de compra para outra pessoa antes da entrega. É preciso formalizar a transferência para que todos os direitos e deveres sejam respeitados. A ideia é proteger as partes e evitar surpresas desagradáveis. É importante lembrar que a essência do contrato não muda. O que muda é apenas quem assume a obrigação ou recebe o direito. E, como sempre, a boa-fé é fundamental. Todos devem agir de forma transparente, garantindo que o contrato continue válido e seguro para todos. Assim, conseguimos compreender os efeitos dos contratos de maneira prática. A vinculação das partes garante que o acordo seja cumprido. Os efeitos pessoais e patrimoniais mostram como ele impacta a vida e os bens das partes. E a transferência de obrigações e direitos possibilita ajustes legais, mantendo a segurança jurídica. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.